Nesse dia especial, eu estou aqui, mamãe, para trazer uma mensagem maravilhosa para você, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem que está registrado aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. E para ser mais específica, ela está lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Lá no capítulo 2, onde diz assim, que um homem da casa de Levi casou-se também com uma descendente. E a mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Por que essa mãe precisou esconder o seu filho? Sendo que quando nós somos mães, nós queremos fazer completamente o contrário. Mostrar para todo mundo o presente que Deus nos deu e mostrar o nosso filho. Muito bem, ela não escondeu intencionalmente, não. Porque o povo de Deus estava crescendo muito lá no Egito. E então o faraó disse o seguinte, veja bem, todos os bebês ao nascerem que for macho, que for menino, devem ser mortos. Essa foi uma forma muito trágica, terrível, que o mau faraó resolveu a situação do crescimento do povo hebreu. Então, quando essa mãe, a Joquebede, engravidou, é claro que ela ficou feliz e ao mesmo tempo preocupada. E se for um menino, eu vou ter que matar o meu filho? Como assim? Eu estou indo contra a lei de Deus. E justamente foi isso que aconteceu. No tempo determinado, nasceu o bebê dessa mãe. E o bebê desta mãe era justamente um menino. E junto ali com a parteira, elas conversaram e ela decidiu que não mataria o seu filho. Pelo contrário, ela ia esconder, ela ia deixar ele em segurança e no momento oportuno, é claro que Deus entraria com providência. Porque a sua fé estava em Deus e ela sabia que Deus ia guardar o seu filho de todos os problemas. Assim também, mamãe, você que tem um filho, que tem uma filha, olha, ore por ele, porque certamente Deus vai ouvir a sua oração e vai atender o desejo do seu coração. Quantas coisas nós temos que aprender com essa mãe? Olha só, a primeira coisa que nós vamos aprender com essa mãe é que essa mãe era uma mãe fiel. O que é ser fiel em tempos difíceis? Essa mãe, ela era fiel e ela temia ao Senhor. Sabe, mãe, sem essa qualidade, fica difícil a gente conquistar coisas para nós, para a nossa família e até mesmo para os nossos filhos. Joquebede, que era uma mãe fiel, que confiava tremendamente em Deus, durante esses meses que o seu filho estava escondido, ela não temeu. Ela se preocupou? Com certeza, mas ela não temeu, porque a sua fé estava em Deus. E foi então que essa mãe nos mostra, através dessa situação, uma outra qualidade que eu sei que você tem. Eu sempre ouvi a minha mãe falar assim, olha, para os meus filhos eu faço qualquer coisa, eu viro uma leoa. E foi basicamente isso que Joquebede fez. Ela se encheu de coragem e ela conseguiu esconder o seu filho. É claro que ela não poderia esconder por muito tempo, porque a criança ia crescer, ia começar a falar, ia querer andar, ia gritar, ia fazer barulho, e os guardas que passavam ali certamente ouviria barulho e iria saber o que estava acontecendo e poderia descobrir. Mas essa mãe, ela se encheu de coragem e, como nós vimos aqui, lá no verso 2 do capítulo 2 de Êxodo, disse assim, que ela escondeu o seu filho por 3 meses. Mas, não podendo esconder mais por muito tempo, essa mãe usou de uma criatividade. Quantas vezes nós vemos as mães transformando roupa das suas filhas? Quantas vezes a mãe pega um pouco de feijão e transforma numa bela feijoada? Um pouquinho de macarrão naquela comida deliciosa, naquela macarronada. Mas a criatividade de Joquebede foi além das nossas expectativas, além do que podemos imaginar. Joquebede, então, com uma planta que nascia ali na sua região, ela teceu um cesto
Para que um cesto? Ela teceu um cesto, colocou betume, que é uma espécie de piche, tudo por dentro. Com certeza ela fez acolchoado, forrou, cobertinha, coberta, tudo bonitinho. Para quê? E ali dentro ela ia colocar o seu pequeno bebê. Olha que criatividade, de uma planta ela teceu. Não sabemos por quanto tempo ela fez isso, mas a palavra de Deus nos diz que ela teceu um cesto para guardar o seu bebê. Qual era a estratégia? Era pegar esse bebê, colocar lá no rio Nilo, onde a filha de Faraó ia tomar banho. E quem sabe, Deus estava ouvindo as suas orações e iria dar um escape para o seu filho. E foi com essa criatividade e com essa confiança que ela foi, sua confiança colocada em Deus, que ela pegou o seu bebê e deixou lá no rio, dentro daquele cestinho. E a sua irmã, Miriam, ficou ali escondida para ver o que ia acontecer. E como elas imaginavam, no dia seguinte, a filha de Faraó, a princesa, juntamente com as suas servas, foram então se banhar. E quando chegou lá, ela viu que tinha algo diferente. Percebeu aquele cesto. O cesto foi levado até a ela, e quando ela abriu aquele cesto, o que tinha lá dentro? Um bebê. Ela logo imaginou que era um filho das hebreias. E ela, não, olhando para aquele bebê, vendo que ele era formoso, ela decidiu criar aquele filho como se fosse o seu filho. Olha só que lição maravilhosa. Essa mãe confiou tudo, o seu bem maior, ela confiou a Deus. E Miriam, que estava ali por perto, foi logo muito esperta, correndo conversar com a princesa. E a princesa, ela logo se ofereceu. Olha, você não quer que alguém tome conta do filho para você? Ah, sim, uma boa ideia. Você conhece alguém? E quem foi que Miriam foi chamar? Miriam foi chamar Joquebede, a mãe desse bebê, para tomar conta dele. Que coisa linda, que lição maravilhosa de confiança, de fé, de esperança no Deus. Essa mesma fé, essa mesma confiança, essa mesma esperança, mamãe, você também deve ter no Filho de Deus, deve ter em Deus. Porque um dia também ele demonstrou o seu amor lá na cruz, quando ele morreu lá na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. E esse Jesus que morreu lá na cruz, ele voltou a ressuscitar, a viver, ele ressuscitou, está preparando um lugar para nós lá, onde tudo aquilo que nós vivenciamos aqui, nós estaremos gozando na presença de Deus. E agora Miriam saiu correndo lá, chamando a sua mãe, e a princesa entregou o cestinho junto com o bebê para a sua mamãe. Claro que a princesa não sabia que era a mamãe dele. E aí a princesa colocou o nome naquele bebê de Moisés, que significa tirado das águas. Eu posso imaginar a alegria daquela família, a alegria da sua mãe ter os seus filhos nos braços e agora ia receber um salário para cuidar do seu próprio filho. É claro que no tempo determinado pela princesa, não sabia quanto tempo, o bebê deveria ser entregue e deveria ser criado lá no palácio, segundo os costumes de quem? Do Egito. Mas enquanto esse bebê esteve na sua casa, a sua mãe não poupou o amor. A sua mãe encheu de amor, de oração, de carinho, cuidou dele com zelo, com muito cuidado, com muito amor. E quando então, no tempo certo, esse bebê deveria ser levado lá para casa, para o palácio, esse bebê já tinha recebido muito amor e esse bebê também recebeu um cuidado todo especial. A mamãe também, a mamãe Joquebede, era uma mamãe zelosa. Sabe o que ela fez? Ela ensinou sobre os costumes do seu povo, ela ensinou sobre a palavra de Deus para o pequeno filho, para o Moisés.
E quando Moisés foi morar lá naquele palácio, quando ele cresceu, ele foi usado para libertar o povo de Deus. Ele conseguiu se lembrar dos ensinamentos que a sua mãe verdadeira tinha dado a ele. Por isso que é importante você, mamãe, se espelhar na palavra de Deus para criar o seu filho. Não existe outro livro melhor para nos instruir, para instruir a nós mamães a criar os nossos filhos. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro maravilhoso que tem orientações preciosas. E você, filho, em todo momento deve ser obediente à sua mãe e aos seus pais, porque isto é agradável ao Senhor, porque isso é um mandamento que logo mais na frente a gente vai ver que Deus deu para Moisés juntamente com os 10 mandamentos. E quando você, filho, não obedece o seu pai, não obedece a sua mãe, Deus se entristece. Independente do que aconteça, seja obediente ao seu pai, seja obediente à sua mãe. Porque o maior presente que ela quer receber de você no Dia das Mães, além do beijo e do abraço, a sua obediência, o seu carinho, o seu respeito, isso vale mais do que qualquer presente e dinheiro nenhum pode comprar isso. Então nesse dia, mamãe, todo especial, eu quero deixar essa mensagem para você. Independente da situação que você está vivendo, cria o seu filho com zelo, ensine a palavra de Deus. Não deixe de dar amor para o seu filho. Não deixe, mamãe, de confiar em Deus. Não deixe de ser criativa. Em momento algum, perca a fé, perca a coragem e seja fiel. Fiel ao seu Deus, porque no tempo certo Ele vai te presentear com tantas coisas maravilhosas que você jamais poderia imaginar. E você vai olhar e falar assim: puxa, eu sirvo a um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que pode transformar toda e qualquer situação em bênção. Esse, mamãe, é o recado que eu tenho para você nesse dia. Seja forte, seja corajosa, mas acima de tudo, seja confiante em Deus. Antes da gente terminar, eu gostaria que você, filhinho, você, mamãe, vocês ficassem juntinhos. Vou dar um tempinho para vocês. Isso. Agora você vai pegar na mão da sua mamãe e quem sabe toda a família vai se reunir e vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus pela vida das nossas mães e pedir que Deus o cubra e guarde-a de uma forma muito especial. Querido Deus, nesse dia nós agradecemos pela vida das nossas mães. Queremos te pedir, Papai do Céu, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarda, que o Senhor proteja e que o Senhor continue dando sabedoria para ela nos ensinar, nos criar segundo nos teus caminhos, Senhor. E a nós, filhos, nos ajude a sermos filhos obedientes, amorosos e respeitosos e que sejam sempre ao lado de nossas mães. Nos abençoe e abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém. A vocês, queridas mamães da Recreação Infantil Janelinhas do Saber, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Você, tem um lugar especial aqui no nosso coração. Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde, te faça sábia todos os dias para ensinar com sabedoria os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Para você, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, de todo o corpo docente aqui das Janelinhas do Saber. Beijão, fique com Deus e aproveite esse dia, porque nós, te amamos.